Assim como notamos que as Escrituras, de uma forma clara, de uma forma objetiva e bastante abrangente, descreve a natureza divina de Jesus, também descreve a natureza humana de Cristo. Até porque, segundo o que nós veremos nesta discussão, Jesus tanto é divino quanto é humano. Como entender então esta questão? Duas naturezas em uma só? Pois bem, as muitas referências bíblicas ficam por conta da sua leitura da nossa apostila. Aqui então verificaremos o conceito desta matéria. Pois bem, o nascimento virginal de Jesus Cristo fundamenta a sua doutrina da encarnação. Jesus, ele é Deus, mas agora se fez homem. E o que isso quer dizer? Isto não quer dizer que Deus deixou de ser Deus para se tornar homem. E nem que, enquanto ele viveu como homem, ele deixou de ser Deus. Não estamos dizendo que houve um intervalo em que Jesus deixou de ser divino para se tornar Deus. Não, na verdade, esta questão, o que é chamado na teologia de questão hipostática, ou a doutrina da hipóstase, onde se entende que as duas naturezas, tanto a natureza divina quanto a natureza humana, elas são unidas na pessoa única de Cristo. Assim sendo, ficaria melhor nós entendermos como o Jesus divino se vestindo da natureza humana e se vestindo de homem. Isto não deixando de ser Deus, mas um Deus encarnado, um Deus que veste-se da natureza humana e por um intervalo de tempo, sem deixar de ser Deus por um momento sequer, ele assume uma forma humana, totalmente humana, nascido de uma mulher, como todos os humanos. A única diferença é que todos os humanos nascem da mulher e do homem. Jesus nasce da mulher e do divino. Mas o corpo que ele recebe neste processo de encarnação, pelo que notamos na Sagrada Escritura, é um corpo totalmente humano, como é o corpo de todos os humanos. Claro que esta afirmação, ela recebe bastante, ela recebe bastante ataque das seitas, dos hereges, daqueles que se manifestaram posteriormente, procurando criar outras cristologias alheias a esta que era entendido e percebido pelos apóstolos, pelos pregadores da igreja primeira. Agora, lendo o próprio texto sagrado, nós vamos notar que os mesmos termos que descrevem diferentes aspectos da humanidade também descrevem os aspectos da humanidade do próprio Senhor Jesus, por aquela questão da hipóstase, ou questão hipostática, esta união das duas naturezas na pessoa única de Cristo. Assim, e por isto, é que nós notamos no texto sagrado que Jesus, como humano, ele tanto tem um corpo igual ao nosso, ele vai ter um espírito igual ao nosso e vai ter uma alma igual à nossa. Quando isto pode ser visto? Bem, primeiramente, quando nós pensamos no espírito humano para Jesus, Jesus já é o Deus Espírito, o Filho de Deus, mas quando ele se encarna, ele vai ter também um espírito humano. Veja, estamos afirmando que Jesus é, assim como 100% divino, ele é 100% humano. E é nesta 100% de humanidade que ele recebe como parte da encarnação um espírito 100% humano. Esse espírito humano é descrito na Bíblia como pneuma, ou uma questão do fôlego de vida.
E frequentemente nós temos este pneuma, este espírito humano aplicado a Jesus. Veja, e para nós não nos delongarmos muito em cada um dos pontos, é só imaginarmos o Jesus na cruz. Quando ele está crucificado, ele vai morrer, ele precisa morrer, né? Faz parte do projeto que Jesus morra na cruz. Se Jesus não tem um espírito humano, logo Jesus não pode morrer, até porque, do contrário, seria, de uma forma literal, a morte de Deus na cruz. E Deus não morre, o Cristo é imortal. Agora, quando Jesus conclui a sua obra, ele diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E após suspirar e entregar esse espírito nas mãos do Pai, ele morre como todos os humanos morrem. Então, veja que Jesus, ao ser concebido, ele recebe um espírito humano. E na cruz, Jesus humano falece e o seu espírito é entregue a Deus. Claro que poderíamos criar N questões, não é? Acerca deste espírito, mas não vamos polemizar, vamos apenas dizer que ele é o Espírito eterno, o Filho de Deus, que se encarna, né? E que assume a forma humana, e na forma humana a constituição humana é composta por Espírito. A segunda parte constituinte da formação humana, da constituição humana, é a alma, não é isso? O homem é um ser espiritual e também tem uma alma. Depois falaremos do corpo. Agora, quanto à alma ser separado de espírito, você vai notar aí em nossa discussão, principalmente quando você chegar na matéria de antropologia bíblica, lá nós faremos uma discussão apresentando aí alguns pontos de vista, né? A questão da dicotomia, a tricotomia, né? Claro, apresentaremos estas questões no momento apropriado, mas há quem diga que alma e espírito são a mesma substância, e outros que dizem que não, alma e espírito são substâncias separadas, né? E ali nós apresentamos a argumentação para os dois grupos. Aqui vamos apenas nos limitar a dizer que Jesus tem um espírito e Jesus tem uma alma como todo humano tem, tá? Então, esta alma de Jesus, ela é vista em vários momentos de seu ministério, né? Ele fala desta alma com muita frequência. A alma, só para termos uma ligeira definição, enquanto o espírito poderíamos considerar como a centelha de vida, né? A existência. A alma seria aí talvez a consciência desta existência, a sede do saber, a sede do sentir. Então, quando eu sinto alegria ou tristeza, este sentir é uma faculdade da alma. Quando eu sei ou quando eu ignoro, estas também são faculdades da alma. Então, poderíamos pensar de uma forma simples, sem aprofundarmos a discussão neste momento, faremos isto num outro momento. Então, o espírito, a centelha de vida que recebemos do Senhor, e a alma, a consciência desta vida, onde recebe desde a capacidade do saber, a capacidade do sentir. Por isso, a minha alma está profundamente angustiada. É uma capacidade da alma estar angustiada ou estar extremamente feliz. Ok? Então, colocamos aí alguns textos para você dar uma conferida. Mas poderíamos pensar aqui de forma objetiva, naquele momento crucial de Jesus ali no Getsemane, onde ele sai para orar pela última vez no Getsemane. E todo o texto, que é muito dramático, né? Dramático e expressa um momento crucial do sofrimento de Jesus diante do cálice que ele haveria de beber, né?
Também não vamos falar deste cálice neste momento, falaremos um pouquinho mais adiante, mas podemos dizer que ali tinha naquele cálice uma representação de todas as iniquidades do homem e que Jesus, como Cordeiro de Deus, que levaria até o Gólgota os pecados de toda a humanidade, estava prestes a beber, né, daquele cálice. Então era um momento muito dramático. E naquele momento de intenso sofrimento, que descreveremos com mais propriedade ao decorrer de nossa discussão, Jesus, ele diz: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Então esta expressão, a minha alma está angustiada até a morte, fala de um Jesus que tem uma alma, que tem sentimentos, que pode se alegrar, que pode se entristecer, que pode chorar. Um Jesus que, ao decorrer de todo o seu ministério, nós percebemos uma alma muito nobre, não é? Que se envolve com as necessidades dos que sofrem, enfim, um Jesus que chora com os que choram, um Jesus que se alegra, festeja com os que festejam. Então, um Jesus completamente humano no espírito e na alma. E por fim, para ser uma pessoa de uma natureza, não é, humana, completamente humano, ele precisa também ter um corpo natural como o corpo de todos os humanos. E isto é visto com clareza também no Sagrado Texto. Um Jesus que nasce de uma mulher, como todos nascem, um Jesus que é submetido a um processo de amadurecimento natural, né? Um Jesus que precisou esperar o tempo natural do crescimento, o Jesus que precisou passar pelo processo de aprendizado, processo educacional como todos os humanos, um Jesus que sentiu fome, sentiu sede, um Jesus que precisou então se alimentar, um Jesus que sentiu dor, um Jesus que sangrou em momentos cruciais, né? No dia da sua crucificação. Nós temos um Jesus que tem um corpo que está sendo afetado pelo sofrimento, que sangra, um corpo natural, um corpo que pode ser colocado à prova em toda a sua vida, um corpo que é sujeito ao sono, né? O Jesus que é sujeito ao cansaço, ou seja, todas as limitações do corpo humano também foi submetido o corpo de Jesus, nos parecendo assim que o corpo que foi dado a Jesus, o corpo que Jesus utilizou, foi um corpo exatamente igual ao corpo de todos os humanos. Talvez a única diferença, poderíamos pontuar aqui como a única exceção, é que todos os humanos hoje nascem submetidos à natureza pecaminosa. Mas não foi assim desde sempre. Adão, ele foi feito com um corpo santo, um corpo puro. O mesmo ocorre com a dona Eva. Foram criados, não é? Com um corpo santo. Quando Deus os criou, viu Deus que era bom o que havia feito. Então, corpo puro, alguém tão puro que era capaz de receber visitas diárias do Criador ali no Éden. Agora, toda esta degeneração veio a partir do pecado. Então, o primeiro homem, Adão, ele não nasceu contaminado com o pecado. E isso ocorre com o Cristo, que é, nas palavras paulinas, o segundo Adão. Então, o segundo Adão veio ao mundo também por obra do Senhor e veio com um corpo santo, um corpo puro, um corpo absolutamente santo. Contudo, assim como o primeiro Adão, esse corpo santo do Cristo, segundo Adão, é também um corpo sujeito a tentações. E assim como Adão foi tentado, Jesus também foi tentado. Aliás, diga-se de passagem que as tentações de Jesus são de longe maiores do que as tentações em que foi submetido o Adão, né? O primeiro homem. Então, esse segundo Adão foi também tentado. Aliás, é só ler nos evangelhos acerca da tentação a que Jesus é submetido, né? Contudo, o texto sagrado se resume a dizer que em tudo
tudo ele foi tentado, mas em nada ele cedeu ao pecado. Ou seja, o pecado não está em ser tentado, o pecado está em ceder à tentação. E Jesus, ele se mantém santo, ele se mantém puro, não é? Ele não se entrega às tentações. Aí está o diferencial. E talvez assim seja até como uma resposta, né, ao dizer que o ser humano não foi feito para pecar. Deus o fez justo e pecar ou não era uma opção original. Mas o primeiro casal decide então ceder à tentação. Jesus não cede, aquele primeiro cedeu. Não é? Então veja, se olharmos assim, Jesus não é diferente do primeiro, Jesus não é diferente do Adão, o segundo Adão. Jesus não é diferente do primeiro. E isto é também extraordinário, porque seria, em outras palavras, Deus, por uma segunda vez, reconstituindo aí a humanidade, não é? Trazendo um segundo Adão que seja santo e que em sua santidade, em sua justiça, ele possa resgatar todos e tudo aquilo que se perdeu na queda do primeiro Adão através do novo nascimento. Ok? Pois bem, vamos ficar por aqui, mas dizendo que Jesus, através da sua encarnação, sim, ele tem um espírito humano, uma alma humana e um corpo humano igualzinho ao nosso, com o diferencial, ele nunca cometeu pecado.